Boa tarde, alunos, sétimo ano. Hoje a gente vai corrigir a segunda parte do quinto capítulo, que o nosso assunto era as condições de saúde. Tivemos a aula na segunda-feira e hoje vamos à correção. Não é ao vivo, né? A aula será gravada por motivos óbvios da escola. E hoje a gente vê a aula por aqui. Qualquer dúvida a gente tira quando voltarmos de forma presencial, ok? Bom, para começarmos, o que a gente tem? Para vocês, o que significa a palavra saúde? Muita gente acha, se eu estou com saúde, é porque eu estou com ausência de doença. E não é. Saúde significa um completo estado de bem-estar. Se eu estou bem, se eu não estou sentindo nada, se meu corpo está atendendo a todas as minhas necessidades, é porque eu estou com bem-estar físico. Se eu estou com bem-estar físico, a minha saúde está totalmente em dia. Completo bem-estar físico, mental e social. E não simplesmente a ausência de doença. Se doenças ou enfermidade é falta de saúde, sim. Mas se eu estou com saúde, não é porque eu não estou doente, e sim porque eu estou num estado de bem-estar completo. Segunda questão. Quais são as ações que auxiliam a manter a saúde e quais são as ações que podem ser prejudiciais à saúde? As ações saudáveis são as atividades físicas e uma alimentação saudável e equilibrada. Se eu tenho condições de ter uma alimentação totalmente saudável, uma alimentação balanceada, uma alimentação nutricional rica em nutrientes e as minhas atividades físicas também eu estou atendendo a contento, é porque isso aqui são ações saudáveis. Ações prejudiciais são as ações que prejudicam ao meu organismo, são as ações que poderão me dar problemas futuros. O tabagismo é o vício do fumo, cigarro, bebida, noites mal dormidas, tudo isso. E o sedentarismo é a falta de movimento físico. Tudo isso é prejudicial para a nossa saúde. Como ações coletivas, a gente na área de saúde, nós temos as campanhas de vacinação, são ações saudáveis coletivas e prevenção de doenças feitas por informes do Ministério da Saúde. Aqui nós temos a figura de uma alimentação saudável, riquíssima em nutrientes, e aqui nós temos a atividade física para exemplificar. Isso aqui é o contrário do sedentarismo. Na terceira questão, a gente tem o seguinte: quais são as informações que os governos podem analisar e avaliar a saúde e a qualidade de vida de uma população? Como é que o governo pode avaliar a qualidade de vida de uma população? A saúde e a qualidade de vida podem ser avaliados por indicadores sociais e econômicos, taxa de mortalidade infantil, taxa de escolaridade e o IDH que a gente falou na nossa aulinha, lembra? Que é o Índice de Desenvolvimento Econômico. Pelo IDH a gente consegue manter essas informações que o governo sempre coloca nos meios de comunicação. Aqui nós temos uma síntese de indicadores sociais, uma análise de condições de vida da população brasileira. Essa síntese foi feita em 2017. E aqui nós temos um gráfico onde a gente coloca o tipo de população em cada setor desse daqui. Na quarta questão, a gente tem qual é a importância dos programas sociais em cada região. Tem muita importância cada programa social, ele vai depender da região que será analisada, claro.
Todas as regiões elas não são iguais, elas não são idênticas. Cada região tem os seus problemas e tem as suas qualidades. Dependendo dessa região, ressalta-se as necessidades de cada uma e como esses programas poderão atender a tais necessidades. A gente tem o grande exemplo do Bolsa Família, que atende milhões de famílias brasileiras. E nós temos as ações de programas sociais nas comunidades carentes. Esses programas estão dando muita importância à parte esportiva para crianças que estão participando, que estão tendo aulas de esporte e às vezes de música. Elas estão cada vez mais focadas no futuro, cada vez com mais objetivo de vida. Na quinta questão, a gente vê aqui o que é a segurança alimentar. O que quer dizer a segurança alimentar? Quais as medidas devem ser tomadas para evitar desnutrição na população infantil de cada região? Segurança alimentar é o acesso permanente que as pessoas têm aos alimentos nutricionais, com qualidade nutricional e em quantidades adequadas, para uma vida ativa e saudável. Para evitar desnutrição, será necessário que todos tenham acesso a uma alimentação extremamente saudável e para isso é preciso combater pobreza e investir em educação alimentar, entre outras. As escolas hoje, escolas públicas, estaduais e municipais, elas têm por obrigação de fornecer merenda escolar, que hoje não é mais merenda, é uma alimentação saudável, balanceada e nutricional. O lanche das crianças de escola pública hoje, eles são voltados para alimentos nutricionais e não um mero lanche. Aqui nós temos segurança alimentar, onde a imagem nos diz o que são qual é a nutrição alimentar das crianças para evitar desnutrição. Sexta questão. O que acontece se as pessoas de uma comunidade ingerirem água contaminada? Isso acontece no nosso meio? Sim. Nem todas as comunidades têm saneamento básico, água encanada e sistema de esgoto. A grande maioria, os esgotos estão a céu aberto. O que acontece se esse pessoal está ingerindo água contaminada? Se o esgoto está a céu aberto, é óbvio que ele vai ser filtrado no solo e vai atingir as águas potáveis que estão no lençol freático. Ao atingir, essas águas irão ficar contaminadas e o consumo dessa água acarreta na propagação de doenças, que pode levar a uma ocupação maior em postos de saúde e hospitais ou até UPAs. O que acontece? O consumo dessa água irá provavelmente contaminar uma população normalmente infantil. As crianças convivem muito mais com isso e irão adquirir doenças parasitárias, principalmente as parasitárias e doenças bacterianas, doenças que provoquem inflamação e infecção no organismo. Sétima questão. Por que é importante tratar a água e os esgotos? Aqui já vem um gancho da questão anterior. É importante? Com certeza, porque elas estão relacionadas com a prevenção de doenças. O saneamento básico é uma forma de reduzir a propagação de infecções, já que diversas infecções são veiculadas pela água e pelo consumo de alimentos mal higienizados. Se a água está contaminada, a higienização desses alimentos não vai ser 100%, porque a água já está contaminada. Se a água e o esgoto forem tratados de maneira adequada, há uma menor chance de contaminação, reduzindo taxas como a mortalidade infantil e melhorando condições de vida da população, principalmente a infantil. E esse aqui,
tratamento de água ou esgoto. Esse aqui é o errado, esse aqui é o correto. Olha aqui a diferença dessa água, olha aqui a diferença para a água tratada. Por quê? Porque além do tratamento, ela irá receber a adição de alguns elementos químicos, principalmente o cloro, que vai deixar a água transparente. O cloro, o flúor, que é ótimo para a dentição, que nós vimos na nossa aula, são elementos químicos que estão presentes nessa água aqui. Oitava questão, cite alguns fatores que podem provocar obesidade e alguns problemas de saúde que essa condição, a obesidade, pode acarretar no nosso organismo. A obesidade pode ser causada por uma má alimentação, alimentação baseada em coisas erradas, extremamente calórica e muito pouco nutricional, ingestão de mais calorias do que as que são gastas pelo organismo, sedentarismo, não faz atividade física, o que a gente consome vai se alojando no nosso organismo, hábitos sedentários, que já foi falado, e outros fatores. Alguns problemas de saúde acarretados por obesidade são aumento de ataque cardíaco. Por quê? Coração é um músculo que bate. Se ele está encapado de gordura, ele tem muito mais dificuldade de bater. Pressão alta, diabetes, não precisa falar, que vocês sabem. Cálculos biliares, é o que a gente chama popularmente de pedra na vesícula. Aterosclerose, gordura nas veias, nas artérias. Problema de coluna devido ao peso. E problema nas articulações, principalmente joelhos e tornozelos, devido ao peso. Causas da obesidade, olha aqui o tamanho do corpo e olha o tamanho da perna aguentando todo o peso. E aqui a obesidade, ele já dorme sonhando com uma alimentação extremamente calórica. Qual a importância do leite, falando em alimentação, nos bebês? A gente chama de neonatal, são os bebês até os 6 meses de idade. Qual é a importância do leite materno para ele? Possui todos os nutrientes necessários a ele, inclusive a água. O bebê que mama até 6 meses de idade, não existe a necessidade da ingestão de água, porque já está no leite materno. As calorias necessárias para o organismo dele, ele está totalmente isento de adquirir bactérias e ele tem muitos, porque o leite tem muitos anticorpos que protegem a criança contra a infecção. Essa é uma campanha, a importância do aleitamento materno, e mulheres que têm muito leite materno, que não dá conta, o bebê não dá conta. Hoje existe o programa de doação. Existe um banco de leite materno em alguns hospitais e maternidades que quem quiser é gratuito, pode fazer a doação. Eles mandam buscar em vidrinhos essenciais. Esses vidros têm que ser extremamente esterilizados. Não pode ser em qualquer recipiente. 10. Por que é que nas comunidades mais pobres do mundo há um maior risco de desnutrição infantil depois que a amamentação é interrompida? Ou seja, até os 6 meses a criança está protegida, porque ela está só amamentando. Depois que essa amamentação é interrompida, por que é que a desnutrição, a taxa de desnutrição é muito alta? Com a interrupção da amamentação, os nutrientes necessários devem ser adquiridos por meio de uma alimentação equilibrada. Mas existe uma dificuldade de acesso a uma variedade de alimentos em razão de preço, valores e uma pouca disponibilidade. As famílias, se as comunidades são pobres, as famílias são carentes. Então não tem verba para investir na alimentação saudável. É muito comum uma criança receber alimentação rica em carboidrato
e pobre em proteínas. Por quê? O dinheiro é pouco, a alimentação é baseada em farinha, em pão, em massas que matem a fome, mas não doem nutrientes para o organismo. Essas massas são riquíssimas em carboidratos, mas elas são pobres em proteínas. São encontradas em maior quantidade nos alimentos. As proteínas e os nutrientes são encontrados em alimentos mais caros, como a carne, por exemplo. Aqui a gente bota umas figuras de países africanos onde a pobreza é intensa. 11ª questão. Por que não se deve consumir diariamente apenas um tipo de alimento, mesmo que esse alimento forneça a quantidade total de calorias necessárias ao organismo? Porque, além das calorias necessárias, precisamos ingerir vários tipos de nutrientes presentes em diversos alimentos. Por quê? Porque a gente corre o risco de abusar aquele alimento. A gente corre o risco, nenhum organismo aguenta ficar se alimentando de um mesmo tipo de nutrição por muito tempo. Eu não vou aguentar a vida toda ficar comendo só verdura. Eu não vou aguentar a vida toda ficar só tomando sopa. Eu não vou aguentar a vida toda comendo só proteína. Não tem condições. Por isso que chama-se alimentação balanceada. Ela é balanceada com vários tipos para dar aquela diferença entre um dia e outro, que a gente chama de um cardápio. Questão 12. Um médico afirmou que, infelizmente, para muitos adolescentes hoje, nos dias de hoje, vale a frase: come-se muito do que é ruim e pouco do que é bom. Explique o que ele quis dizer com isso. Hoje, a maioria dos adolescentes come muito o que é ruim em nutrição e muito pouco e o que é bom em nutrição. Ou seja, eles têm muita dificuldade de adaptar o seu cardápio, legumes, verduras, proteína boa, e tem muita facilidade de alimentação muito calórica, alimentação muito rica em gordura e carboidrato. E isso por quê? Por causa da facilidade de se adquirir um alimento. É muito fácil um alimento pronto. Vamos ver a resposta do livro. A frase se aplica a uma alimentação à base de salgadinhos, tortas, biscoitos, frituras, sanduíches, e há um tipo de comida que a gente chama comumente de fast food. Essa comida é muito mais fácil de adquirir porque é mais rápido e ela vem pronta, mas ela não é a alimentação adequada. Esses alimentos contêm muita gordura, calorias, e se consumir em detrimento a outros, o que quer dizer com detrimento? Substituindo. Eu vou substituir um McDonald's tirar o meu almoço desse dia para poder comer o McDonald's. Eu estou substituindo a uma alimentação saudável por uma pobre em nutrientes. Podem provocar obesidade, problemas circulatórios. Claro, se o sangue está gordo, ele tem problema de circular pelo meu organismo. Ele tem que estar um sangue mais fino. Além de não ser uma boa fonte de vitaminas e de outros nutrientes. Aqui eu tenho uma imagem que tem os malefícios do refrigerante, que provoca insônia, diabetes, obesidade, pressão alta, câncer, cárie, porque é doce, gastrite e outro mais. A batata frita, a gente já sabe que, além de ser feita em gordura, mesmo na batata frita que a gente hoje usa um aparelho chamado de air fry, ela ainda é um alimento extremamente calórico, porque ela é à base de amido. Ao ingerirmos o amido no fígado, ele vai se transformar em açúcar, extremamente calórico, e aqui nós temos uma alimentação balanceada. Questão 13.
Porque a segurança alimentar é um indicador de saúde para uma população. Considera-se que uma população tem um bom nível de segurança alimentar se todas as pessoas tiverem acesso permanente a alimentos com qualidade nutricional e em quantidades adequadas para uma vida ativa e saudável. Na ausência dessas condições, ocorre a insegurança alimentar. Se não tem segurança alimentar, tem a insegurança alimentar, que compromete a saúde por tornar as pessoas mais vulneráveis às doenças. Questão 14. Se uma pessoa ingere diariamente uma quantidade de calorias suficiente para cobrir o seu gasto energético, pode-se dizer que a alimentação dela é equilibrada? Por quê? Não. É preciso verificar quais os alimentos que ela está comendo e em qual quantidade. Também não é porque eu me alimento só de frutas e verduras que eu posso comer à vontade. Não, porque as frutas têm excesso de glicose e açúcar, as frutas doces possuem açúcar e tem alguns legumes e até frutas que são calóricos. Se, por exemplo, ela estiver obtendo calorias de um único grupo de nutrientes, se eles estiverem bem aqui ou aqui, como os carboidratos, a dieta não estará equilibrada. Temos frutas que são calóricas, temos legumes e verduras que são ricas em carboidratos e ela não é uma alimentação equilibrada. É preciso ingerir uma quantidade suficiente de proteínas, vitaminas, sais minerais e outros nutrientes para que a alimentação tenha equilíbrio. Ela tem que estar nesse equilíbrio. Prefira grãos, proteínas, legumes, frutos, verduras. Modere em sal, em gordura, em produtos derivados de leite. Limite pães. Algumas espécies de peixe são extremamente calóricos e evite qualquer tipo de fritura. Questão 15. Existem pessoas que por conta própria seguem dietas ou ingerem produtos anunciados nos meios de comunicação ou recomendados por pessoas conhecidas. O que você acha disso? Eu acho o seguinte. Essas propagandas que tem aí nos meios de comunicação, principalmente na internet, são extremamente enganosas. Se a minha vizinha, se o meu vizinho fez uma dieta e se deu bem, isso não quer dizer que eu também vou me dar bem. O corpo dela não é igual ao meu. Então, seguir dietas ou consumir medicamentos sem o acompanhamento de um médico ou de um nutricionista é extremamente perigoso, pois pode causar falta de nutrientes essenciais e prejudicar a saúde. Se esse alimento está com falta de cálcio, por exemplo, eu sou uma pessoa de meia idade, eu tenho sérios riscos, corro o risco de adquirir uma osteoporose. Se um alimento para um adolescente é pobre em flúor, com certeza ele irá ter problemas dentários e no futuro muito breve. Então, isso não existe. Tem que procurar uma pessoa da área de saúde e ser muito bem acompanhado. Essa história que sopa emagrece em 7 dias, isso é propaganda enganosa, isso é mentira. 16, questão 16. O combate à desnutrição envolve, entre outras medidas, programas de assistência alimentar e de geração de empregos, além de educação alimentar da população. Como é que a falta de informação sobre nutrição colabora para agravar o problema da desnutrição? A falta de informação é um problema, mas ela dificulta a busca por uma alimentação equilibrada, conhece as necessidades básicas do corpo,
se familiarizar com alimentos que podem garantir uma excelente alimentação, uma alimentação saudável, e essas ações são essenciais para o combate à desnutrição. Ou seja, são programas que o governo tem em combate à desnutrição. É claro que isso nos informa a maneira correta de se manter uma alimentação equilibrada. Nós temos agora no nosso calendário o Dia Mundial da Alimentação. Nós temos esse dia está voltado para o combate à desnutrição, principalmente infantil. Nós temos desnutrição é igual a energético menos proteína. Proteína é essencial para o nosso corpo. A alimentação mas tem muito menino, mas essa alimentação é ruim. Ela é ruim, mas ela é boa. Porque ela não é gostosa, mas ela faz muito bem. Isso é apenas uma questão de hábito. E aqui tem a imagem de uma criança, provavelmente em algum país da África, onde a fome ainda é um grandíssimo problema. Obrigada e até a próxima semana com mais uma aula, e breve a gente vai estar juntos, ok?